Olá pessoal, nós vamos ganhar tempo. Eu quero que você já comece compartilhando esse vídeo. Quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha a minha luta, sabe que o Antônio Carlos C.A. não é de retroceder por nada. E se eu tiver de perder tudo que eu tenho em prol da verdade, eu perderei. A única coisa que eu não quero perder é a minha dignidade, é a minha hombridade, é o meu caráter e direi a verdade sempre. Quem acompanhou aí os últimos meses da minha vida, sabe que eu passei por um momento turbulento onde eu perdi a minha mãe, ali na minha cidade natal, no UME, Hospital Misto de Jaguaré, por causa de umas sucessões de erros. E ali eu fiz um vídeo, mostrei para a população, mostrei para o Brasil, mostrei para o mundo o que vive e o que eu estava vivendo naquele momento. Eu quero só deixar um lembrete aqui, o vídeo que eu fiz dentro do Hospital de Jaguaré, ele teve em média 1.968.000 visualizações em 30 dias. Ele teve 86 mil curtidas e 29 mil comentários. Desses comentários, eu tive apenas 4 ou 5 vinda de servidores daquela cidade e que realmente ficaram contra mim. Mas eu quero ir direto ao assunto. Pessoal, para que as pessoas entendam, eu recebi uma intimação essa que eu recebi porque eu fui até aquele distrito policial e atualizei o meu endereço, porque tão incompetente aqueles profissionais que eles narraram no boletim unificado que lá eles foram para mentir. Eles narraram que eu sou do Giral, do córrego do Giral. Eu fui lá, falei para o escrivão, falei, não, atualize meu endereço, porque eu resido no Jacaraípe, no município de Serra, há 32 anos. E ali eles retificaram. E antes de eu começar essa fala, eu quero dizer o seguinte, eles mentiram tanto, que a médica, que até então eu achava que era uma médica, tá pessoal, e é um médico. Eu achava que eu estava diante de uma mulher, mas pelo que eu vi aqui, na carta precatória, é um homem, doutor Emily Loureiro. Então eu achava que era uma mulher. Eu ainda me contive um pouco mais, porque eu achava que eu estava diante de uma mulher. Como eu nasci de uma mulher, eu respeito ainda mais as mulheres. Se eu descobrisse que ali eram 2 homens, talvez o meu comportamento seria outro, mas se tratando de uma mulher, eu me contive um pouco mais. Então, por que eu estou dizendo que ali estava diante eu de um homem? Tá aqui, requerente Emily Loureiro, nacionalidade Brasil, Estado Civil, divorciado, profissão médico. Então, trata-se de um homem. Então, de repente, você está achando que essa pessoa que está atendendo você aí no Jaguaré, aí no hospital, é uma mulher. Não, pessoal. Pelo que consta aqui, é um homem. Doutor Emily Loureiro não é uma mulher, é um homem. Ele é divorciado e médico, que é a sua profissão. Mãe, Maria José Boles Loureiro, e pai, seu Carlos Alberto Barbosa Loureiro. Aqui tem os dados pessoais, a quais eu não preciso narrar para vocês. Então eles colocaram eu como suspeito, Antônio Carlos, investigado pela polícia, e que eu coloquei a vida deles em risco. Então eu quero dizer aqui o seguinte, eu sou tão precavido que no dia da situação eu passei no batalhão da Polícia Militar e lá eu solicitei a entrega do meu armamento. Então, ou seja, não coloquei a integridade de ninguém em risco. O meu armamento ficou no 5º Batalhão na 5ª Companhia do 13º Batalhão. Ok? E eu me dirigi até lá, o comandante sabia da situação e o que eu estava fazendo lá. Se eu porto isso daqui, é porque eu estou devidamente capacitado, treinado para portá-la. Ok? Então ali eu não colocaria a integridade de ninguém em risco,
apesar de que o momento era de um alto estresse, mas eu também tenho um alto controle, eu também sei estar diante de uma situação em que isso aqui não vai resolver, ok? Nem isso, nada vai resolver. Mas enfim, vamos aos fatos. Então, doutor Emily, o senhor, além de mentiroso, quando eu digo mentiroso, o senhor narrou aqui que o Antônio Carlos chegou gritando, pondo a integridade dos médicos e dos seguranças em risco. A pergunta que eu faço ao senhor, doutor Emily Loureiro, pô, isso é legal o nome de um homem com o nome de Emily, mas eu achei interessante. Doutor Emily Loureiro, quais os seguranças que ele estava? Já começaram mentindo, porque no dia seguinte, o prefeito dessa cidade me deu uma entrevista dizendo que realmente o hospital não tinha médico no dia em que eu precisei, que eu tive que pagar R$250 e levar um médico até a casa da minha mãe e pagando pelo mesmo, e que o hospital não tem segurança, que inclusive eu, Antônio Carlos, na minha conversa com o médico, com o prefeito da cidade, pleiteei a segurança para vocês, profissionais da saúde. Fui eu, Antônio Carlos, que pleiteei a segurança para vocês, onde o senhor prefeito respeitosamente se comprometeu que colocaria segurança pela integridade física de vocês. Então, pessoal, dando continuidade aqui, nesse monte de papéis mentirosos que agora eu vou apresentar para vocês, esse médico, doutor Emily Loureiro, médico divorciado, ele disse aqui que eu coloquei a integridade deles em risco. Só que ele esqueceu de colocar no boletim unificado que o motivo do meu estresse foi porque a minha mãe saíra daquele hospital sem a devida necessidade, porque eu tenho o áudio e a conversa gravada da doutora Uandra, que a recebeu em São Mateus, que o tratamento que eles encaminharam a minha mãe com 91 anos para fazer naquele local era desnecessário. E todo o tratamento que eu já estava fazendo, porque o médico particular que eu paguei havia passado, era o suficiente. O que minha mãe precisava naquele hospital era apenas hidratar o corpo dela, para que então ela pudesse tomar a insulina. Porque como ela estava com a imunidade baixa, deu sapinhos na garganta, o medicamento não estava descendo, logo ela não conseguia controlar a glicose dela, que estava chegando a 600. Isso mesmo, pessoal, 600. Então minha mãe foi para São Mateus, ficou a noite toda naquele local, correndo o risco de pegar Covid, e retornou para Jaguaré às 6 da manhã, tomando apenas um frasco de soro. Essas são as palavras da médica com quem eu conversei no dia seguinte, gravando a conversa que está no inquérito policial. Então, senhor médico, senhor Emily Loureiro, divorciado, o senhor mentiu quando disse que a minha mãe recebera o tratamento. Então minha mãe retornou para Jaguaré, novamente passou mal, foi para a unidade hospitalar, quando ali o médico, que é ginecologista obstetra, diga-se de passagem, ginecologista obstetra, atestou que a minha mãe havia sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral. Foi quando eles colocaram minha mãe numa ambulância velha, que na metade do caminho essa ambulância quebrou, teve que aguardar uma nova ambulância, colocaram minha mãe nessa nova ambulância e se dirigiram à UPA de São Mateus. Minha mãe lá chegando por volta das 18 horas, conforme a médica fala, eu recebi um telefonema de que o prontuário médico da minha mãe não havia sido encaminhado. Eu não sei se esse prontuário é online, eu não sei se ele é físico, conforme esse documento mentiroso aqui do desse doutor Emily Loureiro, correto? Eu sei que o prontuário não chegou lá. Então, com a médica na linha, liguei para o hospital de Jaguaré das 9 até as 11 da noite, pedindo para que eles encaminhassem o prontuário. Isso eu ligando, tá, pessoal? Para evitar o desgaste de ir até lá.
e eu fui atendido pelos enfermeiros que disseram que já havia sido encaminhado. A médica me retornou que minha mãe continuava num canto, eles não sabiam qual era o tratamento a ser impetrado na minha mãe com 91 anos, isso já era quase 10h30 da noite, ou seja, 22h30, foi quando eu falei, eu preciso resolver isso de alguma forma. E eu me dirigi até o hospital, fui no batalhão antes, lembre-se de passagem, fui até o batalhão, informei o fato, quando o comandante da companhia disse, Antônio Carlos, pode ir, porque eu estou ciente da sua situação e sei que você não vai pôr a integridade de ninguém em risco. E ali eu fui. Ao chegar, falei com o senhor Paulo Sérgio, enfermeiro que estava na recepção, o mesmo que 2 dias antes havia ido na casa da minha mãe e dito que, Antônio Carlos, nós estamos numa situação muito ruim, falta médico, falta medicamento, falta tudo no hospital em que eu trabalho, nós estamos vivenciando um caos. Você vai ter que realmente pagar o médico para sua mãe, mas o que você precisar, conte comigo. Essa mensagem está salva no meu celular. Senhor Paulo Sérgio Porto, enfermeiro de Jaguaré. Então, quando eu ali cheguei que eu vi o Paulo, eu pensei, poxa, graças a Deus, terei o prontuário e vou resolver o problema. Eu não tive o prontuário, pessoal. Nisso, eu estava com a médica na linha. E sem o prontuário, minha mãe teria que fazer tudo novamente, ser furada novamente para fazer os exames, sendo que Jaguaré já tinha tudo isso. E eu estou falando de uma senhora que já estava com as veias praticamente difícil de ser encontrada, ela foi perfurada por 3 vezes. Foi então quando eu falei, eu só preciso do prontuário médico da minha mãe para que lá ela tenha o atendimento. Eles não me entregaram o prontuário e nem encaminharam. Foi quando eu comecei a registrar e aí eu me alterei porque eu vi que eles estavam zombando da minha cara. Se tem algo que deixa qualquer cidadão realmente revoltado, é quando alguém zomba da sua cara. E o Paulo Sérgio, ele estava assim zombando da minha cara. E esse médico, que até então eu achava que era uma mulher, mas aqui consta que é um homem, então eu quero pedir até desculpa, porque eu achava que era a doutora Emily, e não é, na verdade é doutor Emily, é um homem. Isso mesmo. Tá aqui, depois eu vou printar e mandar para vocês, ó. Emily Loureiro, nacionalidade Brasil, Estado Civil, divorciado. Profissão médico, senão aqui estaria no feminino. Então o doutor Emily também começou a me filmar. Foi quando eu bati na mesinha de ferro onde ficava o álcool lá fora, eu falava, pare de me filmar, porque eu só preciso do prontuário médico para liberar o atendimento da minha mãe, que está do outro lado. E eu chamei a polícia militar. Eu chamei a polícia militar porque eu identifiquei ali o crime de omissão de socorro, que está no nosso artigo 135 do nosso Código Penal, que é deixar de prestar o socorro. Então ali, pessoal, eles contribuíram sim para o sofrimento, prolongou o sofrimento e a dor da minha mãe. Então, primeiro, eles queriam imputar que era Covid, não era Covid, depois um AVC, não era AVC, e hoje eu tenho um laudo médico dizendo que a minha mãe morreu de problema renal. Eu quero que você, internauta, que está aí do outro lado me acompanhando, se colocasse no meu lugar, você vendo a sua mãe morrendo, um profissional médico que jurou salvar vidas, um profissional enfermeiro que eu acho que também se formou e jurou salvar vida com um celular filmando o seu estresse. Eles estavam do outro lado de um vidro. Se eu fosse um cara desequilibrado, pelo menos um soco naquele vidro, eu teria dado para estilhaço em cima deles. Mas nem isso eu fiz, eu apenas alterei a minha voz. Se eu fosse um cara desequilibrado, como existe em vários países do mundo, eu teria feito uma loucura naquele lugar. Mas graças ao Deus que eu sirvo e ao treinamento que eu recebi, eu não usei da força, da condição que eu ali estava para buscar o meu direito. Eu usei o meu conhecimento jurídico, a minha capacidade técnica que eu aprendi no banco de uma faculdade para poder reivindicar aquilo que era meu direito, que estava naquele momento sendo cerceado. Em momento algum eu pus a integridade de alguém em risco. E aí agora esse doutor, esse médico, ele entra com a medida cautelar. A medida cautelar, e nessa medida ele pede o meu distanciamento do hospital de Jaguaré ou qualquer outro local onde ele se encontra, porque ele se sentiu ameaçado.
Ele se sente ameaçado. E eu vendo aqui, pessoal, as conversas, eles são tão bobos que eles contraíram prova contra eles mesmos. Aqui tem uma conversa da senhora Fabrícia, conversa entre eles no WhatsApp, bem assim: ele está fazendo barraco porque eu vi o nome dela na tela, mas não tinha sido atendida. Tá aqui, tá beleza? Não estávamos dando conta de tanta gente. É uma suspeita de AVC? Interrogação. Quando a polícia chegou aqui, ele saiu e foi pro UPA. Mentira! Eu atendi, recebi os policiais que rapidamente viram a minha situação, eu não saí e fui pro UPA. Aí tem aqui kkkk. Esse kkk aqui, gente, é motivo de riso. Eu gostaria de saber dessas pessoas o porquê esse kkk, enquanto uma senhora de idade estava morrendo. Aí tá aqui, mas quem levou foi o Felipe. Veja aqui, pessoal, ó, na conversa, kkk. São inúmeros kkks na conversa deles. Aí tá lá, nós não estávamos dando conta. Então, se não estava dando conta, prefeito, contrate mais profissionais, tá? De tanta gente, suspeita de AVC, kkkk. Novamente, kkkk. Nas conversas dele que eles mandaram para mim, tá bom? Ou seja, por quê? Já avisa aí, galera, que ele é barraqueiro. Faz barraco. kkkk. Outra vez aqui, ó. Tá bom? O kkkk. Então eles tratam essas pessoas de Jaguaré com kkkk, cidadãos. Amiga, ele tá no UPA. Avisa pro povo daí. Só Deus. Ele vai filmar tudo, entrar em tudo, tira ele de lá. Ele tá dentro. Aí tá a informação aqui, ponto de interrogação. Isso é a conversa dele, tá? Então, pessoal, para vocês verem como que são tratados os profissionais, como que tratam alguns profissionais aí de Jaguaré. E eu volto a dizer, por alguns profissionais aí, uma moça que tem uma mancha na testa, uma moça fortezinha que tratou minha mãe com o maior carinho do mundo, e vários outros. Teve um médico aí, que é daqui, inclusive aqui de Vila Velha, que surfa aqui no Solemar, no Barrotes, o cara super gente boa, mas infelizmente algumas pessoas, alguns caciques aí de Jaguaré, está fazendo hora com a cara de vocês. Então, esses kkks aqui, esse motivo de riso, que não é riso, porque hoje está fazendo um mês e pouco que eu sepultei a minha mãe, e vocês brincando com isso, é motivo de me deixar revoltado, sim, tá? É motivo de vocês me deixarem revoltados. Se eu fosse um cara desequilibrado, eu teria feito uma loucura nesse lugar. Hoje eu choro porque eu sepultei a minha mãe. E eu vendo isso, esse kkkk, é assim que vocês tratam as pessoas, Jaguaré. Prefeito Marcos Guerra, esses são os profissionais que você coloca aí para cuidar de gente. Esses são os profissionais, Marcos Guerra, que você coloca aí para cuidar de pessoas. Esses são os profissionais, Marcos Guerra, que o senhor contrata, que paga com os impostos dessas pessoas suadas, que trata o ser humano que estão morrendo numa maca, com kkkk num diálogo entre eles no WhatsApp. A minha mãe tinha assim 90 anos, mas minha mãe era saudável, e é assim que vocês tratam com kkkk. Eu sepultei a minha mãe praticamente no Dia das Mães. Eu sepultei a minha mãe praticamente no dia do aniversário dela. Ela fez aniversário no dia 6, eu sepultei minha mãe no dia 10. Quando eu vejo uma carta precatória com diálogos como esse, com esses inúmeros de kkks, diante de uma morte de uma mulher negra, uma mulher guerreira, uma mulher que cuidou de 12 filhos, de uma mulher que não tem nenhum filho ladrão, de uma mulher que não tem nenhum filho com passagem na polícia, de uma mulher que ensinou seus filhos no meio da roça, arrancando feijão, arrancando café, plantando pimenta, colhendo pimenta, deu dignidade para um filho. Eu saí de casa com 13 anos, nunca toquei em nada de ninguém, e aí a minha mãe morre e vocês tratam uma situação como essa com kkkk, com risos enquanto alguém morre. Prefeito Marcos Guerra,
A única coisa que eu te peço perdão porque eu tenho gritado para o senhor ir naquele lugar, é porque eu só preciso estar nesse lugar, prefeito. Não se trata de pessoas que morrem com kkkk, não, prefeito. Eu sepultei a minha mãe, o presente da minha mãe está guardado até hoje, que eu queria entregar e eu não pude. Eu passei o Dia das Mães chorando, sofrendo, porque eu ligava a televisão, eu via a matéria do Dia das Mães, eu ligava o rádio, eu ouvia alguém mandando mensagem para o Dia das Mães, e o meu presente está guardado. Porque eu não tive o direito de entregar o presente da minha mãe. A minha mãe poderia ficar acamada, mas ser tratado com dignidade, e não um ginecologista obstetra testar que ela teve um AVC. Em que lugar do mundo ginecologista obstetra tem que atestar AVC? E aqui fizeram um monte de manobras. Usaram a doutora Wandra para dizer aqui num depoimento dela de que minha mãe já havia sido atendida. Eles só esqueceram que eu fiz uma gravação ao vivo, sem cortes, dentro do hospital, onde a doutora Wandra afirma que nem sabia que a minha mãe lá estava. Esse processo não vai correr em Jaguaré. Eu vou pedir incompetência de fórum para esse processo correr em qualquer outra cidade do Brasil. Não desacreditando da justiça de Jaguaré, mas porque para não haver vício, para que haja lisura, para que haja incoerência, para que a balança da justiça não venha pender para nenhum lado, para que a justiça realmente cega, funcione sem saber quem é A ou B. Então, pessoal, eu perdi a minha mãe 4 dias após o seu aniversário, mas eu perdi a minha mãe por incompetência desse médico e de outros, inclusive do enfermeiro, o senhor Sérgio. Se tiver algum enfermeiro participando aqui na minha live, eu gostaria que vocês me informassem se no Conselho de Ética do Corém, ou se tiver um médico, se no Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina, lá diz que quando o paciente, o acompanhante, alguém que está ali dando assistência para um paciente até idoso, impossibilitado de se defender, a minha mãe estava ali numa condição de incapacidade total. Incapacidade total. E eu pedia o prontuário para o atendimento da minha mãe ser liberado. Vocês acham isso justo? O cara ficar me filmando? E eu perdendo tempo ali, e eu gritando, eu só quero o atendimento da minha mãe em Jaguaré. E o Paulo Sérgio, o enfermeiro, me filmando. Eu perguntei ao Paulo Sérgio, bem assim, pessoal, Paulo Sérgio, por que você está me filmando? Só libera meu documento. Ele me respondeu, direitos iguais. Eu falei, para aí, onde que está esses direitos iguais? A minha mãe está morrendo. A minha mãe está sofrendo num leito sem atendimento. Sem atendimento. E qual o direito? Qual é o princípio dessa igualdade? E esse médico, que até então eu achava que era médica, porque eu vi volumes, eu vi corpo de médica, então me desculpa, não sou homofóbico, tá, pessoal? Não sou homofóbico, então se estava diante de uma trans, eu realmente não sabia, tá? Esse médico, doutor Loureiro, brasileiro divorciado aqui, também me filmando. Os demais saíram porque não era de competência deles, mas esse doutor Emily e o senhor enfermeiro Paulo Sérgio continuaram me filmando. Quando então eu vi que eu não seria atendido, o que eu fiz? Agradecer aos policiais que lá estavam e fui embora para a cidade de São Mateus. Então eu quero deixar ao povo que está aí fazendo algum juízo de valor. Está aqui o meu porte de arma, tá, pessoal? Eu não estava na ilegalidade, o meu porte é federal de arma de fogo, eu posso sim portar a minha arma, meu armamento, tanto que esse armamento eu havia deixado no batalhão, tá? No 5º batalhão, não estava de posse do mesmo, o policial é testemunha, e graças a Deus, não aconteceu nada, porque Deus estava no controle. O único mal que sucedeu foi a minha mãe morrer dias depois, naquele leito ali em São Mateus, e graças ao sofrimento que ela teve prolongado, a esse médico e ao senhor Paulo Sérgio, que agora eles pedem dano moral.
Tá, pessoal? Eles querem dano moral. Querem que eu não mais vá a Jaguaré, porque eles se sentem inseguros. Inseguros de quê? Quem tira vidas não é o Antônio Carlos não, tá? Antônio Carlos não tira vida de ninguém não, a não ser que esse alguém esteja colocando a minha integridade ou a integridade de terceiro em risco. Aí para mim é indiferente. Contra um delinquente, contra um criminoso, contra um estuprador, eu não ligo. Aí sim, a lei me ampara. Agora, contra profissionais indefesos, vocês podem ficar despreocupados. Eu vou usar a lei que eu estudei, tá beleza? Eu só estava esperando essa mentira chegar até as minhas mãos, que aqui está, pessoal. Ó, eu vou printar aqui o nome do médico, tá? Do médico que vocês, talvez até vocês pensam que é médica, mas não é. Trata-se de um médico, doutor Emily, tá? Filho do doutor, da senhora Maria José Boles, tá? Muitas pessoas ficaram até surpresas, porque eu também achava que era um médico, que era uma médica. Então eles estão pedindo absurdos aqui, tá, pessoal? Então eles querem ainda se darem bem diante desses fatos. Eles querem se darem bem. Tá aqui, ó, Emily, a identidade, tá? O meu, e eu contribuí, tá? Volto a dizer, eu contribuí com porque isso aqui ia para o Giral. Eu não resido no Giral, nunca residi no Giral, até porque eu residi no Córrego da Areia, e eu falei, eu preciso ser citado, e eu serei ouvido por precatória no meu foro, ok? Que é aqui, e o processo também vai correr aqui. Então, gente, eu quero agora narrar um fato que aconteceu em Jaguaré, que chegou ao meu conhecimento, que precisa ser apurado. Depois do meu vídeo informando os absurdos que acontecem em Jaguaré, muitas coisas vieram à tona, muitas pessoas que sofriam em Jaguaré. Inclusive eu recebi um fato de uma mulher que fez o pré-natal toda, a gravidez dela tranquila, e quando ela precisou ter a criança, não tinha médico no local, não tinha passagem no seu órgão, e tentaram retirar a criança porque não tinha médico para fazer a cesárea. A criança defecou dentro da mãe, é isso mesmo, a criança defecou dentro da mãe, a mãe pegou uma infecção generalizada e a criança saiu sem vida. Isso aí nada aconteceu em Jaguaré, sabe por quê? Porque as pessoas tinham medo de denunciar. Só que agora as pessoas vão perder o medo de denunciar, porque o Antônio Carlos Aprígio, Antônio Carlos C.A. não tem medo de denúncias. Antônio Carlos C.A. tem coragem para falar a verdade. Antônio Carlos C.A. vai lutar, defender esse povo aí em Jaguaré. Não se preocupem, pessoal. Aqui está preparado para qualquer tipo de guerra. Guerra ética, guerra moral. Agora eu quero trazer para vocês, jaguareense, que nós estamos fazendo do limão uma limonada. A incompetência de alguns profissionais fez com que a minha luta, a minha voz, chegasse até a Assembleia Legislativa desse Estado do Espírito Santo, onde o deputado estadual, o senhor Vandinho Leite, assumiu para si ser o porta-voz junto ao governo do Estado. Convocamos uma reunião com o secretário estadual de saúde, que nos recebeu muito bem. Convidamos o prefeito, o senhor Marcos Guerra, que veio até a Grande Vitória. E nessa reunião, nós estamos lutando para melhoramento desse hospital, que é um lixo, que é uma vergonha. E eu estou pleiteando para Jaguaré uma ambulância comum, uma UTI móvel, o equipamento de raio-x para essa cidade, que é uma vergonha, que não serve em hospital nenhum. Eu estou pleiteando um mamógrafo para Jaguaré, eu estou pleiteando um aparelho de ultrassonografia para essa cidade e muitas coisas mais. E falei para o prefeito, para ele colocar no pedido a construção de uma unidade de saúde lá no Córrego do Giral. Então eu disse que a morte da minha mãe não seria em vão. E eu vou lutar pela saúde do povo de Jaguaré. E enquanto o fôlego de vida Deus me der, eu farei ainda para que o povo de Jaguaré não saia da sua cidade para vir até Vitória para fazer simples exames. Porque eu comprei essa guerra para cuidar dessa cidade, para cuidar desse povo, de onde eu saí com 13 anos de idade, com um chinelo havaiana de 2 cores, sem eira e sem beira, com uma roupa dentro de uma sacola de açúcar cristal. E não me envergonho disso.
Isso para mim é motivo de orgulho. Isso para mim é motivo de eu agradecer a Deus a cada dia por eu ter saído de Jaguaré aos 13 anos de idade. Hoje, aos 46 anos, vou lutar para que outra Dona Dina não morra nesse lugar. Para que mais mães não tenham sua mama retirada, porque a cidade não tem um mamógrafo para identificar um câncer de mama, que é o câncer com mais facilidade de cura, desde que seja diagnosticado com antecedência. Quantos mamógrafos tem na cidade de Jaguaré com 32 mil habitantes? Escreva aí embaixo, secretário de saúde. Escreva aqui embaixo, vereadores de Jaguaré. Quantos aparelhos de ultrassonografia tem aí na cidade de Jaguaré para as mães que moram no interior fazer os seus exames preventivos? Escreva aqui embaixo, vereadores de Jaguaré, secretário de saúde. Eu não vou falar nada do prefeito, porque o prefeito chegou tem 5 meses. Tem 5 meses, então ele precisa ser ajudado. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo quantos médicos neuropediatra tem na cidade de Jaguaré para cuidar dessas crianças que têm transtornos psicológicos. Eu quero que vocês me digam quantos oftalmologistas tem aí nessa cidade. Quantos cardiologistas tem aí nessa cidade? Porque pelo que eu aprendi, ginecologista obstetra é para cuidar do órgão reprodutor feminino. Eu até então desconheço uma mulher que tenha órgão reprodutor na cabeça, porque o médico que deu o laudo de que minha mãe havia sofrido um AVC, ele é ginecologista obstetra. Aí, eu recebo isso daqui, com esses kkks, entre os servidores da saúde, e a única pergunta que eu faço agora, ao senhor chefe desse executivo, o senhor Marcos Guerra, com todo respeito, nós vamos te ajudar nessa cidade, senhor Marcos Guerra, para que o senhor possa cuidar melhor desse povo. O que o senhor está fazendo em relação a esses profissionais para apurar a conduta ou as condutas dos mesmos? Essa conduta é correta ou essa conduta fere o código de ética do Corém ou do Conselho Regional de Medicina? Se essa conduta de filmar as pessoas em desespero, querendo salvar uma vida, está correta, eu vou até o Corém Federal, até o Conselho Federal de Medicina, buscar uma resposta. Porque agora eu sou a voz do povo, do norte do estado, do sul do estado, do noroeste do estado. Onde tiver direito sendo cerceado, vocês podem contar com Antônio Carlos C.A. Eu estarei aqui disponibilizando o meu telefone, 27 99992 4241. Façam as suas denúncias. Eu encho o tanque do meu carro, mande vídeo, mande fotos, e eu irei em qualquer desses 78 municípios para mostrar e lutar por vocês. Então, pessoal, essa é a minha fala de hoje. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Eu gostaria que o senhor Marcos Guerra, prefeito dessa cidade, prefeito, elabore muitos pedidos para esse secretário de saúde, para que essa cidade não mate outras velhinhas, para que essa cidade não tenha outras donas dinas sofrendo, morrendo num leito, e profissionais brincando, mandando kkks no WhatsApp. Agora eu vou tomar as minhas medidas judiciais cabíveis. Eu só estava esperando isso daqui, tá, pessoal? Essas mentiras eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho um grupo, pessoal, aí de Jaguaré. Se você quiser fazer parte desse grupo, me mande um oi no WhatsApp. Esse grupo não é de PT, não é de PSL, não é de PMDB, não é de PFL, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é de hétero, não é de gay, não é de magro, não é de gordo, não é de negro, não é de branco, não é de índio, não é de amarelo, não é de ninguém. Esse grupo é do povo. E vou dizer o seguinte, se tiver algum olheiro aí apenas para observar, eu vou dizer o seguinte, pega a sua traia e saia fora, porque o Antônio Carlos C.A. não precisa de olheiro. Segundo, o C.A. não precisa se esconder. Terceiro, o C.A. é de Jaguaré e vou lutar por esse povo, mas dentro do contexto
legal, moral e verdadeiro, não com levianidade e mentiras e falcatruas, conforme fez esse médico, o doutor Emily Loureiro, fez nessa petição porca, vergonhosa. Se eu fosse um juiz de direito, eu nem recebia uma petição dessa, mandava corrigir. Vergonhosa, tá, pessoal? Vergonhosa, mas tá aqui, bonitinho, eu recebi hoje, até liguei para a oficial, ela, estou aqui, estou trabalhando, mas encontrei com ela, tá bonitinho. Então vocês terão a resposta dentro do prazo legal, tá beleza? E se preparem porque Antônio Carlos não quer briga não, o CEA quer socorrer gente, diferente de vocês que estudaram medicina e estão matando pessoas. Jaguaré, aquele abraço, fiquem todos com Deus, entre no nosso grupo de WhatsApp que eu vou postar tudo isso aqui, ó, para vocês verem a vergonha, o que esse médico, doutor Emily Loureiro, pediu. Doutor Emily Loureiro, eu não ponho sua vida em risco não, amigo. Tenha tranquilidade, fique em paz. O Antônio Carlos tem hombridade, o Antônio Carlos tem caráter ilibado, o Antônio Carlos serve a um Deus. Mas o Antônio Carlos não é covarde, o Antônio Carlos não é medroso, o Antônio Carlos só precisa de pessoas com mais energia, com mais garra para somar a essa força que eu tenho, que Deus me deu. Um abraço a todos, fiquem na paz. Pessoal de Jaguaré, não tenha medo de denunciar, não tenha medo, o poder emana do povo. Isso está na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, que diz mais, a liberdade de expressão. Não tenha medo de político, político nada mais, nada menos é do que o seu funcionário. Político nada mais, nada menos é do que o seu empregado, que os seus tributos é o que chega no bolso deles. E eles têm a obrigação de trabalhar. E aqui eu quero agradecer aos policiais da 5ª Companhia, do 13º Batalhão de São Mateus. Receba aí o meu abraço, muito obrigado por tudo e dizer para vocês o seguinte, o vídeo que eu fiz cobrando a melhoria, o conserto dessa vergonha que está a companhia de vocês, vai ser reparado. O prefeito se comprometeu, o Marcos Guerra se comprometeu que vai restaurar esse local. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães atrasado para as mães. Eu, infelizmente, perdi a minha, mas, ó, um beijão. O CEA está aqui, mas o meu coração também está aí em Jaguaré. Valeu? E de norte a sul desse estado do Espírito Santo. Fiquem na paz. Eu sou Antônio Carlos CEA e aqui tem coragem para mudar.